Tá, o senhor defende também a criação do PAC rural, né? Seria um PAC destinado exclusivamente ao campo. Esse PAC rural poderia abranger, digamos, a ampliação desse projeto de educação no campo? Evidentemente que quando você se criar o PAC rural, nós teríamos que definir os eixos estruturantes e estratégicos desse PAC rural. E, no meu ponto de vista, um dos eixos estruturantes seria a educação no campo, a infraestrutura. À medida que você investir em educação, você está investindo numa transformação social, você está formando cultura no meio rural. Depois seria a infraestrutura produtiva, a infraestrutura social, infraestrutura de saúde. E aí, com certeza, como eu já afirmei, é uma transformação no Brasil, seria uma revolução no país e o Brasil, em poucos anos, seria a primeira potência mundial. Pois é, mas antes de chegar a isso, quais são os passos, deputado, concretos que a gente pode dar, eu digo a gente no sentido de sociedade, de povo, de governo, né, de governo como um todo, aí, todas as instituições nacionais, que podem dar para colocar um caminho, um rumo a essa situação? Bom, primeiro eu partiria pela educação, só que seria a educação não formal. Eu diria o primeiro passo é estruturar um serviço de educação não formal, que é assistência técnica e extensão rural, dobrando o número de técnicos que tem no país hoje, temos em torno de 25 a 28 mil, teria que ter pelo menos 60 mil técnicos. Técnicos rurais aí? Técnicos agrícolas, técnicos rurais, engenheiros agrônomos, sociólogos, né, para trabalhar esse processo de formação. Teríamos que trabalhar para que essas conquistas sociais que eu disse aqui, sabe, de telefonia, infraestrutura de estrada, projeto de inclusão produtiva, também fosse estruturante, e alguns direitos elementares, como, por exemplo, mais da metade da população brasileira do semiárido não tem direito à água para beber. Então não vai adiantar esses técnicos rurais levar uma semente melhorada, pesquisada pela Embrapa, levar uma nova maneira de produzir, se as pessoas não conquistou um direito elementar, que é o acesso à água para beber. Então seria começando pelos direitos elementares e essenciais da vida, depois inclusão produtiva, infraestrutura social, aí viria saúde, alimentação como consequência. Tá. O deputado Zé Silva, do PDT de Minas Gerais, é o nosso entrevistado de hoje. O deputado Zé Silva, ele atua nesse âmbito, nesse movimento que não é só do seu estado, mas é do país inteiro, em favor da agricultura familiar. Ele também tem uma atuação passada, né, na Emater, ele já foi presidente da Emater. Ele, há pouco, numa conversa informal com a gente, ele estava lembrando da importância da Emater e da Embrapa, né? A Embrapa é hoje internacionalmente conhecida pelas suas pesquisas, né, pelas suas inovações no campo da agricultura, que a gente conhece. Tanto é que estão até pensando em fazer uma Embrapa internacional. E a Embrapa tem ajudado bastante, inclusive aos nossos vizinhos aqui da América Latina, né? Esses países aí que nos rodeiam e cujo intercâmbio comercial e político está sendo cada dia maior. Então, deputado, eu gostaria que o senhor situasse também aí o trabalho das Ematers e também da Embrapa. Bom, a Embrapa ela é uma empresa que faz pesquisa, por exemplo, uma nova semente que produz na região mais seca, uma planta que vai produzir uma fruta, uma laranja, uma maçã, uma banana resistente a uma doença. Só que esse conhecimento, essa pesquisa da Embrapa, para chegar até um agricultor lá nos grotões de Minas, nos grotões do Ceará, do Amazonas, do Rio Grande do Sul, só vai chegar se tiver um técnico agrícola, um extensionista rural, que vai pegar o livreto, chegar lá, sentar com os agricultores, fazer essa apresentação, fazer uma demonstração. Então, o trabalho da Embrapa e das Emateres, ele um complementa o outro, um não vive sem o outro. Quando esse técnico vai lá na propriedade, ensinar como é que cuida da horta, da lavoura, surge um novo problema que ele traz para o agrônomo da Embrapa para fazer uma pesquisa e resolver aquele problema. Então, essa é a relação das duas entidades. Aconteceu no Brasil... Agora só uma indagação. A Embrapa seria o órgão nacional, né, de pesquisa, e as Emater é no plano estadual.
Ou tem Embrapa estadual também? Não, a Embrapa é um órgão nacional, empresa brasileira de pesquisa agropecuária. Existe nos estados empresas estaduais também de pesquisa, mas são ligadas à Embrapa. E as Emateres, cada Emater de um estado tem uma Emater, mas formam um sistema nacional. Agora, elas pertencem, as Emateres pertencem aos governos dos estados ou ao governo federal? Muito importante sua pergunta. Elas pertencem aos governos estaduais, cada um ao seu estado. Mas por que aconteceu isso? No ano de 90, infelizmente, o governo federal, o governo Collor, extinguiu uma entidade nacional que chamava Embrater, que coordenava essas empresas. Aí o Estado brasileiro, o governo federal colocava até 62% de recurso para manter esse serviço. Quando o governo federal extinguiu a Embrater, o que aconteceu? Não foi mais dinheiro federal. Aí cada estado, ao seu jeito, com as suas dificuldades, cuidou da sua Emater. Aí o principal prejuízo, quanto mais carente a região, mais sucateada foi as Emateres. Então hoje, para esse serviço, para a Embrapa atuar melhor, para o Brasil avançar naquele sentido do PAC rural, de melhorar a produção, a produtividade, preservar o meio ambiente, precisa que nós tenhamos uma entidade nacional para coordenar esse serviço e o governo federal comparecer com mais recursos. Eu costumo afirmar também, e tenho ouvido de outras lideranças, que para você resolver um problema você tem que ter 2 pontos, decisão política e recurso. Decisão e vontade também, né? Porque se você não tiver vontade política, determinação política, para chegar à decisão também é complicado. Boa vontade de governo e de político é com decisão e com recurso. Mas aí, Leite, eu poderia afirmar que os recursos do governo federal que chega para as Emateres, eles já daria para atender os 100% daqueles 4,3 milhões de agricultores. Mas só está atendendo metade. Perguntar, mas por que está atendendo só a metade? Porque tem recurso para esse serviço de extensão rural dos extensionistas aí, rurais, em vários ministérios, em vários órgãos. Então, a nossa sugestão, a nossa batalha em termos de convencer a presidenta Dilma é que crie uma entidade nacional e esses recursos sejam aplicados de forma otimizada, centralizados. E aí, para se ter uma ideia, os recursos que já se utiliza hoje seriam necessários para, em vez de atender metade dos 4,3 milhões, nós atenderíamos 100%. Muito bem. Nós estamos entrevistando o deputado Zé Silva, do PDT de Minas Gerais, e um líder da agricultura familiar no Brasil. Deputado, nós estamos chegando ao final do programa e, como o senhor sabe, é difícil sintetizar em menos de meia hora, né, todo um movimento, né, do qual o senhor participa ativamente e que também está evoluindo a olhos vistos, como o próprio noticiário tem se encarregado de mostrar. Então, deputado, o que o senhor, digamos assim, apontaria no sentido de melhorar essa mobilização para que ela fique mais intensa e sensibilize melhor a nossa sociedade, inclusive a urbana, para esse assunto palpitante que é a agricultura familiar? Olha, Leite, eu acho que as lideranças do setor, os partidos políticos, o próprio Estado brasileiro, precisa dar o valor que a agricultura familiar tem. A agricultura familiar não precisa de favor, mas ela precisa de ser reconhecida e precisa que os direitos que ela tem e o dever que o Estado brasileiro tem para com a agricultura familiar seja reconhecidos. Inclusive, nosso partido, o PDT, está fazendo um fato na história brasileira, criando dentro do partido uma Secretaria Nacional de Agricultura Familiar, que vai dar voz a esses agricultores, a essas lideranças lá das comunidades rurais, dos núcleos comunitários de base, a poder participar da vida política brasileira. E os outros partidos também estão cuidando desse setor? Olha, eu creio que esse movimento que o PDT coloca é como se fosse uma semente que o agricultor está colocando no solo, germinou, porque o PDT já tomou essa decisão, e o adubo, a água, a luz, para que dê frutos, será a adesão dos outros partidos políticos nesse grande movimento da agricultura familiar.
Nós entrevistamos assim o deputado Zé Silva, do PDT de Minas Gerais.